Olá, seja muito bem-vindo! É, como sempre, uma satisfação inenarrável recebê-lo nessa videoaula de interpretação de texto, meu querido pupilo. Hoje nós falaremos sobre relações de sentido. Esse conteúdo é um dos mais, se não o mais importante quando o assunto é interpretação de texto. Por quê? Porque ele cai na Federal todo ano, porque ele cai no Enem todo ano e porque ele cai praticamente em qualquer vestibular, em qualquer concurso que você venha fazer, tudo bem? Questões que envolvem coesão, questões que envolvem o quê? A comparação, ou melhor, a relação entre as diferentes partes de um texto, né? Essas questões que envolvem expressões como por um lado, por outro lado, dessa forma, portanto, pois, enfim, expressões que nos fornecem explicações, expressões que nos fornecem oposições, expressões que estabelecem relações de sentido. O Enem adora, cai todo ano, o Federal gosta muito, cai todo ano, enfim, os vestibulares em geral, então presta bastante atenção, faz com bastante carinho, porque daí você com certeza vai gabaritar a nossa prova de interpretação de textos, né? Lembrando que a interpretação de textos corresponde a 9 questões da Federal, corresponde a praticamente todas as questões do Enem, então é uma matéria de suma importância. Olha lá. Ainda que a defasagem tecnológica e educacional possa responder por parte do problema, o diagnóstico da empregabilidade tende ao cinismo. Esse é um trecho recortado do texto, e aí nós temos a questão. Em que alternativa o trecho acima foi reescrito sem alteração das relações de sentido? Relações de sentido. Sempre que você ver essa expressão, você sublinha todas as palavras que envolvam conexão entre uma frase e outra, mais especificamente, né? Sublinhe as conjunções e locuções conjuntivas, sublinhe os pronomes, sublinhe os advérbios que fazem algum tipo de comparação ou conexão, enfim, sublinhe todos os conectivos, todas as expressões que conectam diferentes frases. Jeff, me dá um exemplo. Claro, se você então está somando duas ideias, sublinhe o além disso. Se você está estabelecendo uma relação de causa e consequência, sublinhe o porquê, o uma vez que, e assim por diante. Nesse caso em particular, né, qual é o nosso conectivo? O nosso conectivo é o ainda que. Ainda que. Ainda que é um conectivo que aponta para uma oposição, né? Dá uma ideia de adversidade, assim como dão ideias de adversidade com as expressões. Mas, todavia, entretanto, no entanto, contudo, embora, enfim, uma infinidade de expressões que apontam para essas oposições. O mas e o porém são os mais comuns, mas vocês podem usar outras expressões mais elaboradas, recomendo que as usem, né? Fica uma segunda dica aqui, né? Além de você prestar muita atenção na interpretação, nas relações de sentido, para resolver as questões da prova, também é muito importante que você use e abuse, claro que corretamente, dos conectivos na sua redação do Enem. Porque os conectivos, ou a coesão, como você preferir, garante 200 pontos da prova. Sim, 20% da sua nota na redação do Enem depende dos conectivos, ok? Ainda que, sinônimo de embora, entretanto, no entanto. Vamos lá. De todas as alternativas que nós temos, gente, A, B, C, D e E, qual é aquela que traz um sinônimo para o ainda que? Preste atenção nos conectivos. Foi o que eu destaquei aqui. Por quê? Porque é sinônimo de ainda que? Porque aponta para a mesma situação que o ainda que? Ainda que, oposição. Porque aponta para quê? Para causa. Então não é a nossa resposta. B, embora. Embora e ainda que são sinônimos? Embora e ainda que, ambos fazem uma oposição, ambas são expressões adversativas, portanto são sinônimas. Essa sim responde à nossa questão. Para a gente ter certeza, analisemos as outras. Logo, o logo, gente, aponta para uma conclusão. O logo é sinônimo do portanto, do assim, do sendo assim, do dessa forma, aponta para uma conclusão, portanto não pode ser nossa resposta. Como? O como também estabelece uma relação de causa e consequência. Como estudei, passei. Estudar é a causa de passar. Então também não é a nossa resposta. E por fim, na medida em que? Na medida em que indica um crescendo, né? Na medida em que estudava, mais me sentia preparado. Quanto mais eu estudava, mais eu me sentia preparado. De novo, aqui é uma outra relação de sentido. A única alternativa, o único conectivo que pode substituir adequadamente o ainda que é o embora e, portanto, a B é a nossa resposta. Muito obrigado.